Tipo, a juventude dos 20 eu investi trabalhando. E aí eu percebi que não era aquilo que eu queria. E aí que acho que veio o burnout, que daí eu me liguei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? A gente entrou na GE e a gente achava que todas as pessoas do mundo ficavam 30 anos nas suas empresas. Era uma forma redonda e eu estava quadrada, eu não estava me encaixando mais naquele estilo. Não, a gente comprou esse monte de roupa literalmente nas 2 semanas antes do começo da pandemia. A gente falou, meu, a gente não quer dar com os burros na água de novo, como que a gente faz certo dessa vez? Tinha dia que não tinha venda, e aí a gente, sério, chorava junto, né? Tipo assim, cara, um mau humor. O que me deixa tranquila e que me deixa performar e trabalhar no meu melhor e seguir o meu propósito com calma é saber que eu tenho um plano B. É muito de você ter as rédeas daquilo que você faz. E que isso pode ser empreendendo e que isso pode ser dentro de uma corporação. Olá, bem-vindos! Eu sou o Marcel e esse é o canal Status Que. Aqui você encontra inspirações e provocações semanalmente para questionar um pouco o status quo mesmo e te tirar do automático e, quem sabe, te fazer repensar algumas escolhas de vida. Hoje eu estou aqui nessa série de documentários de pessoas incríveis aí que fizeram grandes jornadas de vida e carreira, questionaram o status quo. Prazer de conversar hoje aqui com a Érica, com a Luri, fundadoras aqui da MAI. A gente vai bater um papo e conhecer mais. E vai ser muito legal. Obrigado, meninas. Obrigada a você. A gente que agradece. É isso aí. Conta aí, Érica, quem é você, de onde você veio, depois você conta um pouco também, Luri, pra gente se conhecer um pouco mais. Claro. Meu nome é Érica, eu nasci aqui em São Paulo originalmente, mas eu passei toda a minha infância e adolescência em Curitiba. Voltei para São Paulo em 2010. Para fazer um trainee, trabalhar na GE, na General Electric, e foi lá que eu conheci a Luri, faz quase 14 anos, Muito foi bom. uma das primeiras pessoas que eu conheci em São Paulo, uma das primeiras amigas que eu tive aqui. Legal. E a gente, enfim, manteve esse contato, mesmo depois eu saí da GE em 2016, a Luri saiu em 2014. 2015. E mesmo durante esse processo todo, a gente manteve a amizade. A gente nunca tinha, acho que, trabalhado juntas, mas a gente... Na mesma área, né? No mesmo business. No mesmo business, mas como a gente era trainee, acabava que a gente sempre ficava junto, então a gente manteve a amizade. A gente era presidente dos trainees juntas. Que legal. Foi onde a gente trabalhou juntas. Que ano foi isso? 2010, 2011, né, acho. Não, 2011. Legal. A gente era presidente do clube dos trainees. E você estudou em Curitiba? Eu estudei em Curitiba. O que você fez de graduação? Eu estudei administração. Legal. Bem genérico mesmo, só administração. E aí, quando eu vim para o trainee aqui da GE, era um trainee em finanças. Legal. Então, nós duas temos uma formação de 4, 5 anos em finanças. Legal. E você, Luri, conta um pouco. Eu nasci aqui em São Paulo também, mas cresci no interior, em Avaré. Legal. Então é perto daqui, né, também. Mas eu sempre tive muito contato aqui com São Paulo, aí vim para estudar, aí eu fiz a graduação já aqui. Também sou formada em administração, igual a Érica, mas a minha graduação também já foi mais voltada para finanças. Então eu achava que esse era o meu mundo, tal, todo mundo da minha faculdade vai para finanças, esse tipo de coisa. E aí eu não queria ir para banco, e não queria ir para consultoria, todo mundo ia ou para banco ou para consultoria. Ou naquela época era trainee, né, também. Aí não tinha ainda esse negócio de startup, né. E aí eu fui pro trainee em finanças, aí foi quando conheci a Érica, tudo. Então eu já tava meio que caminhando, assim. Vocês foram trainees da GL em 2011 e se conheceram por ali? Acho que começou em 2010, foi até 2012. É um trainee, assim, super estruturado, não sei como tá hoje, mas era super estruturado, 4 rotações. A gente tinha prova. Era disso também que aproximou a gente. Nós éramos 2 nerds que, tipo, a gente estudava pra caraca, assim. A gente queria... E também era um trainee que meio que exigia isso também. Então a gente ficava lá estudando juntas, né? Assim, mesmo quando eu fui fazer rotação fora, eu estudava junto com o pessoal do Brasil e tal. Então era um trainee bem nerdzinho, assim. E foram 2 anos que a gente ficou no trainee. Aí rotacionando a cada 6 meses. E aí depois cada um foi alocado em um lugar. A Érica começou a viajar o mundo, porque aí você foi pra consultoria interna. E eu fui pro que é chamado de business, né? Então aí eu fui e fiquei aqui em São Paulo.
E aí foi esse nosso começo. E aí vocês ficaram até que quanto tempo lá na GE? Vocês saíram da GE depois? Cada um foi tocar a sua vida, a sua carreira? Eu fiquei até 2015, foi quando daí eu não... Aí eu falei assim, cara, finanças não é minha vida, aí quebrou meu mundo. É tipo, nossa, eu achava que... Lembra? A gente entrou na GE e a gente achava que todas as pessoas do mundo ficavam 30 anos nas suas empresas. E aí a gente literalmente achava que a gente ia se aposentar lá, porque todos os trainees, na nossa cabeça, tinha também até um... tem tipo um clubinho, assim. Você fez trainee? Foi trainee em 1970. Sim. E a gente participava daqueles encontros de trainee de 1970, né? Era tipo surreal isso. Era isso. E eles explicavam pra gente como que eles mandavam os números financeiros por telex. E aí a gente achava que a gente fosse chegar em 1930 e fosse ser a mesma coisa, né? 2030. 2030, que a gente fosse chegar em 2030 e fosse ser a mesma coisa. E então eu achava que eu fosse me aposentar lá na GE. E aí quando eu decidi sair de finanças e sair da GE, aí foi quando, tipo, de repente as coisas começaram a mudar e, tipo, existe mundo lá fora. Sim. Então foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, existe mundo lá fora, existe mundo não GE e existe mundo não finanças. Então eu especificamente, aí eu saí da GE e aí eu fui para uma outra empresa, uma empresa que tinha comprado um varejo farmacêutico aqui no Brasil. E aí eu fui ser comercial, completamente diferente. E aí trabalhar como comercial, negociação com fornecedor, cuidar de toda a parte de vendas, de tanto loja física quanto de site. E aí foi, tipo, bem diferente daquilo que eu fazia na GE, né? Mas querendo ou não, a minha família também já veio de varejo. E eu trabalhei com os meus pais desde os 8 anos de idade também, lá em Avaré. Que bacana. Então eu já tinha muito contato lá, porque ficava realmente na boca do caixa. Então mas e-commerce nunca tinha trabalhado, assim. Aí você saiu um ano depois, né? Eu saí um ano depois. Eu também achei que a gente ia ficar até muito velhinha lá. E acho que a GE, tem empresas, né? Mas a GE é uma empresa, ou era pelo menos na nossa época, que queria que as pessoas fizessem carreira lá. Então eles investiam em você. Eles falavam isso, tipo, a gente cuida da sua carreira. Então era tipo meio que, é isso, né? Agora já me achei, né? Agora já me achei. Agora já tem uma casa. É só eu fazer meu trabalhinho e, tipo, a coisa vai acontecer. E aí eu acho que, parecido com a Luri, eu comecei a perceber, eu entrei nesse grupo de consultoria interna e os meus projetos eram de 4 meses. E eu comecei a perceber, e aí eu comecei a ter projetos tanto em finanças quanto fora de finanças. E foi aí que eu percebi que eu ia muito pior nos projetos em finanças e muito melhor nos não finanças. E aí eu falei, putz, e as pessoas me avaliavam melhor nos outros projetos também. E aí eu, putz, nossa, aí eu gosto mais, as pessoas me avaliam melhor, tem alguma coisa estranha aqui. Só que essa consultoria era pra você saía desse programa e você pegava um cargo de tipo CFO. Então, tipo, era um track de finanças, era um caminho de finanças. E aí eu falei... Tipo, não vai rolar, não vai rolar isso, eu não quero ser CFO, não quero nada com finanças, tipo, esse caminho. E assim, eu já tinha percorrido muito, tipo, eu já tava lá fazia 5 anos, 4 anos no programa, 6 quase na GE, e eu já tinha percorrido muito. Então foi meio que, tipo, como que eu largo isso tudo que eu percorri pra trocar e pegar um negócio totalmente... Começar do zero de novo. Começar do zero de novo, sabe? Eu tinha investido muito tempo, muito esforço, eu tinha tido um burnout, então, tipo, era muita energia investida numa coisa que eu reparei que... E longe de muita coisa, porque você ficava muito tempo fora, né? A gente vivia fora do país. Vivia fora do país, vivia com mala, morando em hotel, então, assim, eu tinha investido muito da minha energia mesmo, sabe? Tipo, de vida e anos de vida. Tipo, a juventude dos 20 eu investi trabalhando. E aí eu percebi que não era aquilo que eu queria. E aí que acho que veio o burnout, que daí eu me liguei, eu falei, meu Deus, sabe o que eu tô fazendo da minha vida? Você não tomou decisão, seu corpo avisou. Meu corpo avisou. E foi aí que eu saí. E aí eu fui fazer, mas eu tava tão perdida, que eu não sabia nem... Tipo, a Luri foi pro comercial. Eu não tinha nem ideia. Não tinha nem ideia. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o MBA, porque eu ouvi dizer que as pessoas que fazem MBA trocam de carreira. Tipo, eu ouvi dizer isso, alguém me falou e eu tipo, meu, esse é o caminho, porque eu tô tão perdida que eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu fiz o MBA, e aí no MBA eu também não sabia o que fazer, eu fiquei lá 1 ano, e aí na última matéria que eu fiz, nos últimos 3 meses, eu fiz uma matéria de e-commerce. E eu gostei, eu falei, nossa, essa matéria é realmente divertida, é isso que eu quero fazer. E aí foi aí que eu acabei me inscrevendo, né, tipo, comecei a olhar empresas e falei, eu quero trabalhar numa empresa de e-commerce. Eu gosto desse negócio de varejo, esse negócio rápido, e-commerce é ainda mais rápido, porque você aperta um botão, a coisa tá lá.
E aí foi isso, aí foi aí que eu me inscrevi para um trabalho na Amazon. Eu entrevistei para vários lugares, né, mas acabei escolhendo esse da Amazon, acabei indo para a Amazon, fiquei 2 anos lá em e-commerce, em marketing, em projetos. Tá passando aqui, vou avisar vocês, hein? A gente tá aqui no nosso estoque, o nosso estoque dá de frente pra rua. E é uma rua mega movimentada, então vocês vão ouvir uns caminhões barra vida motos. real. Vida real. Vida real aqui, passando. Empreendedorismo na prática. É tipo na frente de uma rua mega movimentada. Então aqui é o nosso estoque, aqui é a nossa área de montagem dos produtos, então a gente tem os produtos aqui todos. A gente tem uma cozinha onde, enfim, a gente faz algumas reuniões, a gente trabalha também, faz o nosso lanchinho. E aqui é onde a gente tem a maior parte do nosso estoque, né? Todos os nossos absorventes e tudo que a gente traz de matéria-prima e absorvente também finalizado. Enfim, aí eu fiquei 2 anos na Amazon, fiz alguns projetos e áreas diferentes. E aí eu senti... Na verdade, a gente já tinha sentido fazer algum tempo que a gente queria empreender. Vocês já iam se falando, você estava na Amazon nessa época e você já estava... Nessa época eu estava em startup. Mas a gente falava, enquanto a gente estava na AGE e a gente, por um lado, achava que a gente fosse morrer lá. No bom sentido. Morrer, tipo, no bom sentido. Viver até morrer. Viver até morrer lá, a gente vai ficar aqui, vai envelhecer, a gente vai formar essa turma de trainees nossas, a gente vai ficar aqui, daqui a 30 anos a gente vai fazer aniversário de trainee, sei lá. Como os nossos pais tinham empreendimentos próprios também, a gente sempre falava assim, mas será que realmente a nossa vida vai ser corporativa? Será que a nossa vida vai ser corporativa? Tipo, nossa, sim, porque olha só, essa empresa e tal. E aí a gente tinha esse reforço que, tipo, que sim, que era isso, assim. Mas a gente sempre tinha um pouco de pulga atrás na orelha, assim. Eu acho que... E até eu acho que quando você foi pro MBA, eu já tava no comercial. Eu acho que nesse meio tempo a gente também falava assim, e se a gente der uma olhadinha pro lado de talvez fazer uma coisa? E aí eu lembro que a gente fez isso, acho que por um tempo, mas desistiu. Uma coisa em paralelo, bem enquanto trabalhava e tal. Mas aí quando a Erika já estava na Amazon, eu já estava na startup. E na startup eu fui pra startup porque justamente eu queria uma coisa pra ter mais autonomia. Eu já estava encorajada, porque eu falei assim, cara, eu já saí de finanças, já fui pro comercial, já construí um monte de coisa do zero. Eu falei assim, agora eu vou construir outras coisas do zero. E aí foi nisso quando eu fui pra startup pra montar uma operação nova e tal. E aí... Lá, aí você já começa a ficar mais encorajada, né? E aí fica sempre aquela pulga atrás dele, será que eu deveria empreender? E acho que também, antes de ir pra startup, eu tava fora também. E aí acho que também no MBA também, você fica, as pessoas, tem um monte de gente que vai empreender, né? Aí você fica lá pensando se você vai empreender ou não. E aí a gente naquilo. E aí eu acho que foi num dos momentos que a gente, tá virando a mesma coisa da não chat mesmo. Vamos falar real. Perfis, tá ficando igual ao mundo corporativo de novo, sabe? Por mais que a gente esteja em empresas mais ágeis, vão ser as mesmas reclamações. E acho que a gente meio que se viu nisso. E aí foi o dia que você falou. Aí você falou assim, eu tomei uma decisão, eu vou ficar até o final do ano e eu vou sair. Que ano que era isso? 2019. Eu percebi... Eu achava que era esse negócio, tipo, virou a mesma coisa. Só que aí eu percebi que o problema não no mau sentido, mas o problema não era a empresa. Porque todas as que eu passava eram muito parecidas. O problema, assim, entre aspas, era eu que não conseguia mais me adaptar àquele modelo de vida. Ou aquele, tipo, ter aquele ritmo, ter aqueles desafios. Eu gostava dos desafios, mas passava, tipo, 1 ano, 6 meses, e eu já tava, tipo, tá tudo igual de novo, enjoei. E aí, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu entrevistei pra um monte de outras empresas na época. Aí você começa a ver que é igual. Era igual. E aí eu falei, gente, não adianta eu ficar reclamando das coisas, sendo que, tipo, eu não tô fazendo nada pra mudar. É o ambiente que tá... É isso, sou eu que tenho que mudar, não o ambiente que tem que mudar por mim. E foi aí que eu falei pra Luri, eu decidi, tipo, é isso, eu percebi que eu não estava mais, era uma forma redonda e eu estava quadrada, eu não estava me encaixando mais naquele estilo. Aí e aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer bolsa. Aí eu falei, Erika, você vai fazer bolsa? Aí... Eu tinha tido uma ideia brilhante. De uma empresa, uma marca de... Eu tinha uma tese de que, tipo, a gente ia pro trabalho com laptop e tal, não sei o quê. E... Tipo, era aquelas mochilas feias, sabe? Aquelas mochilas de laptop. São feias, né, de laptop. E eu, tipo, por que não existe uma bolsa bonita? Só que as bolsas que existem são as bolsas, tipo, de rua. Tipo, não é pra levar laptop, garrafa de água, marmita,
tênis de academia. Aí eu falei, por que não existe uma bolsa bonita que eu posso levar pro trabalho? E era esse o meu business. Exato. Achou o negócio. Era o negócio. Aí a Erika novelou e tipo, não, a bolsa não vai dar super certo. Aí eu falei assim, cara, mas olha só, se você tá pensando em sair, eu falei assim, calma lá que me leva junto nisso. E aí a gente decidiu fazer uma reunião de brainstorming num café. Aí, num café que, by the way, eu levei o cardápio embora, tem até hoje esse cardápio. Ela colocou A reunião sem pra querer. assim, como nós vamos sair daqui, o que nós vamos fazer? O que a gente faria? Aí a gente começou a, tipo, e a gente não, por mais que a gente não tinha muita metodologia naquela época, né? Hoje em dia a gente é cheio das metodologias, mas naquela época a gente não tinha nada de metodologia. Mas da nossa cabeça a gente listou algumas ideias, saiu pesquisando minimamente, acho que minimamente a gente tinha uma noção do que a gente poderia pesquisar. E começou a testar algumas ideias em si. E conversando com pessoas. Conversando, foi depois a gente foi um teste raso. Um teste mais raso, mas que a gente aprendeu daí muito, pra daí depois construir mais. Mas quando a gente... E aí foi isso, você ainda tava na Amazon, eu tava no quinto andar ainda, né? E aí a gente começou a testar, a entrevistar e a formatar o que seria um MVP nosso. E aí isso era de um business de modas mais sustentável, onde a gente fazia aluguel de roupas de dia a dia, que a gente chama. Sei lá, aí então era roupa, sei lá, eu tenho uma apresentação pro board e eu não quero ir com o meu terno preto, porque geralmente você vai abrir o teu guarda-roupa e você tem o terno preto. Quero ir com o terno vermelho. Quem compra um terno vermelho? Você compra e você vai usar uma vez e todo mundo vai saber que você usou naquele board. Então seria tipo, daí a gente vai lá e te aluga. E aí a gente fez esse business, né? Tipo, fez esse MVP, aí a gente criou o site, mas era um MVP bem low cost também. Bem low cost pra época, porque a gente tinha salário, então a gente achava que podia gastar um pouco mais de dinheiro. Depois Hoje a gente em dia... viu que, tipo, não, quando você não tem salário, cara, você não gasta nada. Mas na época foi low cost, né? As clientes, elas alugavam e aí a gente saía comprava na loja a roupa que ela alugou, aí sim que aí a gente... Primeiro você alugava, depois você comprava. Depois comprava e entregava pra pessoa. E aí falava, você tem 24 horas pra falar se serviu ou não, porque senão a gente buscava e trocava na loja e aí entregava pra cliente. E aí depois disso a gente viu, aí eu acho que foi bom por duas coisas, porque a gente já tinha algumas proxies do quais eram as variáveis, como que os financeiros, os economics do business iriam funcionar, e quando a gente começou o MVP, a gente começou a ver o que ia acontecer, e a gente falou, caraca, esse business precisa de muito dinheiro. O estoque tem que ser gigantesco. Muito dinheiro. Não, e o modelo de negócio... São roupas caras, você tem que ter um poder de negociação na compra muito gigantesca, o poder de venda também, tipo, bizarro, e ter uma operação muito eficiente, né? Logística vai, logística volta, lava, prende os botões... E tem um limite de número de vezes. Não é que em carro que você vai alugar 1 milhão de vezes o mesmo carro. Roupa, você aluga tipo, 10 vezes. Vai caindo o botão, vai tipo... Derrubando cerveja, vinho. Exato. E aí a gente... E não tem valor de revenda, né? Que nem carro. Aí, tipo... Tem até hoje roupa que a gente tá pra vender do nosso MVP. Ainda tá no engenho. Não tem valor de revenda. E aí a gente... Bom, aí a gente já tava atenta a isso, então a gente já tava olhando pra parte de como que a gente vai fazer pra ter roupa tão barata. A gente já tava nas marcas falando assim, vocês precisam dar roupa pra gente, né? A gente foi na Restock e falou, você precisa dar roupa pra gente. Eles, mas por que vocês precisam dar? A gente vai dar roupa pra vocês. Enfim, aí veio a pandemia. Não, mas aí vocês já tinham pedido demissão. Já. Aí nesse meio tempo a gente pediu demissão. Então, mas aí como foi esse processo, assim? Da Erika eu lembro bem que a gente trabalhava junto. A gente trabalhava. Mas assim, a Erika tinha acabado de ser promovida, não era isso? Aí de repente ela falou assim, então tô saindo. Eu falei assim, como assim, cara? Porque eu acho que foi isso, tipo, eu tinha muita certeza no fundo do meu coração que eu não me encaixava. Naquele momento de vida, eu sabia que, tipo, talvez daqui a alguns anos tudo bem, mas naquele momento eu me sentia literalmente um quadrado numa bola. E eu, não era isso, né? O problema não são eles, o problema não sou eu, é tipo essa combinação que não vai rolar. Então eu tava assim, muito tranquila de que não era aquele momento. Sabe quando você sabe que não é o momento? Não era o momento. Você pediu em novembro, né? Eu saí em dezembro. Meu último dia foi em dezembro. De 19? De 19. E você? Eu saí em 2020, mas logo em seguida, acho que foi no carnaval. Tipo, um mês antes da pandemia, vocês estavam montando esse negócio. Não, a gente comprou esse monte de roupa
literalmente nas 2 semanas antes do começo da pandemia. Foi. Excelente. Foi isso, foi Foi literalmente excelente. isso, assim, tipo, porque a gente. Não, acho que em dezembro a gente já tava com, tipo, sei lá, já rodando algumas pessoas, mas era, tipo, pouco, assim, né? Aí eu pedi demissão, acho que em janeiro, fevereiro. Aí eu lembro que eu saí e foi tranquilo também, assim, porque a gente já tinha certeza do que a gente queria, outro a Erika pediu antes. Ai. Tipo assim, não tô sozinha nessa Não tô sozinha loucura. nessa. Mas eu acho que isso faz muita diferença, assim. Acho que se fosse pra fazer eu sozinha e do tipo... Então, eu lembro até hoje que no dia que a Erika falou assim, eu vou pedir demissão, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou ficar mais nessa vida, eu vou tentar alguma coisa diferente. E aí, a cada dia que ia passando, eu no trabalho, eu pensava nisso. Eu falava, cara, eu também não vou conseguir, já não dá mais. Você começa a olhar pra fora e aí você começa a não mais se enxergar em nenhuma vaga e fazendo aquele job. É tipo, e depois, porque faltava, eu falava assim, eu já não quero fazer, eu já fui finanças, não quero mais. Eu já fui marketing, não quero, eu já fui comercial, não quero mais. Já fui operações, eu não quero mais. Aí eu falei, cara, o que eu vou ser? Você TI. Você, tipo, mas aí, porque eu acho que o interessante é ver o quanto que você vai se renovando e aprendendo coisas diferentes. Então era do tipo, cara, a gente gosta de ser, eu gosto de ser generalista, eu gosto de, tipo, resolver coisas novas. Ver, tipo, coisas fazem sentido, como executar aquilo. Tipo, o que vai ser, né? Eu falava assim, Perfil empreendedor mesmo. E aí, perfil empreendedor, mas que naquela época a gente não se descrevia assim, mega disso, assim. Acho que a gente, sei lá, a gente... Acho que você vai se desenvolvendo também ao longo da jornada como empreendedora. Ali. E aí... Então, e o pessoal do Quinto Andar me apoiou muito, assim. Então, tipo, foi bem tranquilo no caso. Dava um frio na barriga do lado financeiro? Como foi essa questão? Assim, o medo de aí eu acho deixar que, tipo, tudo? Aí é um negócio de conversar também, tipo, aí a gente se conversou muito pra entender, tá, beleza, financeiramente, o que faz sentido, o quanto de grana que a gente tá disposta a investir, o que faz sentido não. Então isso eu acho que é uma coisa de estar bem aliado, porque vai colocar as duas na mesma situação, né? E aí, querendo ou não, eu acho que a gente já tava... Como a gente tinha muita proximidade pessoal, então a gente sempre falou muito abertamente, né, em relação a isso, assim. Sobre dinheiro, sobre dinheiro, sobre o que tipo e plano de vida, eu acho. E plano de vida. Eu lembro que a gente foi almoçar com uma menina que falou pra gente, vocês têm que decidir se isso que vocês estão fazendo é o que ela chamava de lifestyle business, ou se é um business que vocês querem crescer muito rápido, porque isso vai determinar como vocês direcionam o business e quanto vocês trabalham. E na época, a gente tava, tipo, muito determinada, a gente bateu, né, tipo, a gente tá na mesma, mas a gente tava muito determinada, tipo, a gente quer fazer isso muito dar certo, sabe? A gente não quer que seja um hobby, não que o lifestyle business seja um hobby, mas não é secundário pra gente, vai ser realmente o nosso primeiro trabalho e a gente quer crescer muito com ele e a gente tá disposta a trabalhar muito. A gente não tem plano de ter filho, a gente não tá com problema financeiro, não tá com a corda no pescoço. Isso, não tá com problema de saúde. Não tá com problema de saúde. Então, tipo assim, tava tudo aberto pra gente. A gente falou, isso daqui é a nossa prioridade número 1. Tá ok? Tá ok. E foi isso. Bora lá. E isso a gente às vezes conversa com outros empreendedores. Acho que conseguir encontrar uma pessoa que esteja na mesma pegada, assim. Momento. No mesmo momento. E tendo um super alicerce ali de confiança, de sinergia de valores, porque, cara, a sociedade... 100%. Eu já tive sócio e eu lembro que quando a gente decidiu o negócio, a gente se deu a mão e eu falei pra ele, cara, a gente só tem chance de ser menos amigo daqui pra frente. No máximo a gente vai ser igual, assim, porque a gente era muito amigo. Né? Porque é um negócio super delicado, porque daí vai ser um monte de atrito, um monte de, A gente discutiu sobre isso também. Esse dia, inclusive, essa menina... Ela falou da sócia dela, ela falou, ela era minha amiga, você lembra? Ela falou, hoje em dia eu não consigo imaginar viajar com ela. Tipo, meio que assim, eu não quero viajar com ela. Tipo, eu já vejo demais. E aí a gente saiu do restaurante, porque a gente sempre viajou juntas, né? Aí a gente ficou tipo, ai meu Deus. Ai meu Deus, como que a gente vai fazer? E foi tipo triste, eu lembro que nesse dia foi triste. Parecia que uma coisa eliminava a outra. Se a gente for empreender junto, a gente perde a amizade. Mas bastante gente questionou isso pra gente. Como é que vai ser empreender com, tipo, né, e vocês sendo tão próximas? Você tem noção que você não vai querer mais ver ela? Eu falei, cara, tipo, tenho, mas a gente já tá se conversando sobre isso pra como que isso não acontece, assim, né? E eu acho que isso, de certa forma, acho que como isso ficou no radar,
Nossa, sim. Eu acho que a gente foi se exploram. policiando. Tanto é que se a gente almoça, a gente não fala sobre trabalho, a gente vai falar sobre outras coisas, vai contar da fofoca, vai falar de date, vai falar, sabe, tipo, de outras coisas. Não vai. E eu acho que por causa dessa questão do respeito, que a gente já tinha antes, né? Tipo, a gente se admirava e se respeitava de antes. Tipo, nossa, a Lúria era, tipo, mega foda no que ela fazia lá em X lugar. Então eu acho que tem muito essa confiança, porque como eu sei que ela é, tipo, muito boa no que ela faz, não tem por que eu desconfiar que ela não tá olhando aquele número, ou que ela não tá fazendo a coisa certa. Não vou nem falar de roubar dinheiro, porque isso é, tipo, o absurdo da desconfiança. Fora do alicerce. Fora do alicerce total. Então, acho que é mais... Além disso, acho que tem a confiança, tipo, eu tenho certeza que ela tá fazendo o melhor dela e que ela é super inteligente, super capaz, super tipo, competente. a confiança de expertise, assim. Então, como a gente já tinha isso, eu acho que, no final das contas, acabou sendo super fácil, porque... A base já tava lá, e aí foi, tipo, crescer em cima dessa base, sabe? Muito bom. Então, eu acho que... Mas é uma sorte. A gente vê outras pessoas, assim. E, assim, honestamente, eu até vi isso. No meu caso, deu super certo também. Deu que então, bom. assim, a gente continua e só fortaleceu a amizade, mesmo quebrando o negócio junto, que assim, é mais atrito ainda, né? Assim, então, É uma fase dura, né? Total. É uma fase então, dura. muito legal. Mas é, tipo, é um casamento, assim. Sim. É um casamento. Todo. Você passa mais tempo com a Erika do que com qualquer pessoa. E discutindo coisas difíceis, porque às vezes com o seu parceiro, né, romântico, você não discute coisas difíceis. Toda hora. Toda hora. Só que com a Lúria todo call. Nossa, no começo a gente sofria, né? Eu acho que era tipo assim. E aí a gente falava assim, nossa, não, mas tipo, e por que isso e isso? A gente vai tomar essa decisão? Meu Deus! E agora? E agora? Então eu acho que hoje em dia tá menos sofrido, porque a gente aprendeu bastante coisa de como também a gente lidar. Casca também. Ganhou casca. Ganha casca, Mas no começo era só coisa Sofrido, nova e só sofrido. tiro, porrada e bomba, assim, né? Ia de como que... Mas a gente discutiu bastante, acho que essas coisas, a gente discutiu assim, se a gente discordar e não quiser falar uma pra outra, tipo... Quais são as regras? Quais são as regras? Aí a gente foi meio nerd, assim, falaram que a gente tem que discutir sobre isso. Então vamos sentar e discutir Entra no sobre isso? YouTube, assim, como manter a sociedade saudável. Aí a gente, tipo, foi literalmente isso. Aí a gente sentava um dia e falava assim, vamos discutir sobre isso. Tá bom, então vamos discutir. E foi bom, assim, por mais que a gente foi fazendo porque a gente meio que tinha que fazer, ficou meio que tipo assim, a gente escreveu tudo aquilo, né? E isso a gente escreveu, acho que na época que a gente tava no negócio de roupa ainda, sei lá. Do começo de 2020. Mas e aí, vamos recapitular ali, fevereiro, aí você sai, tipo, 2 semanas antes de começar a pandemia, vocês vão lá, compram um monte de estoque de roupa. Não, a gente não comprou um monte porque, tipo assim, a gente foi comprar de acordo com o que as clientes foram pedindo, né? Vocês iam acumulando de acordo com os pedidos. Mas não era muito pedido também, então não era tanta roupa assim. Ainda bem. Ainda bem. Aí fechou. Graças a Deus. Aí fechou. Março. Aí a gente já tinha dúvidas sobre o negócio da parte financeira, que a gente viu que era muito investimento e um business difícil de rodar. E, assim, vamos chamar de gargalos aí, dificuldades, desafios. E aí a gente passou acho que um mês trabalhando nessas dificuldades, refinando a parte financeira, tipo fazendo modelagem financeira, tipo, se a gente conseguir tudo de graça, como que sai? Se conseguir pagando tudo, como que sai? Triangulando esses dados e a gente viu que realmente era muito difícil. E aí, aí a quarentena, que era 15 dias ou 40 dias, isso nem tinha passado 40 dias. A gente viu que ia durar mais do que os 40 dias. A gente achou, né? A gente chutou. Vocês estavam ali falando, vai acabar daqui 2 meses, 1 mês, a pandemia, então a gente Não, na hora volta... que fechou, porque eu lembro que fechou, sei lá, dia 27 de março, foi uma coisa assim, né? 17, aí a gente já tava refazendo, aí foi, bom, fechou pra pandemia, aí a gente já tava refazendo o nosso financials nessa época, e aí eu acho que foi começo de abril, eles estavam falando, dia 30 de abril, eu lembro, era isso, dia 30 de abril vai reabrir. Aí a gente se olhou, aí a gente falou, cara, esse negócio não vai reabrir tão rápido. Aí a gente chutou mesmo isso. Aí a gente falou assim, não vai reabrir, e dado que a gente já sabe que vai ser muito difícil esse tipo de business, a gente vai precisar de muito dinheiro, a gente vai ter que ser muito boa operacionalmente, mas esse time é muito melhor do que a gente poderia imaginar, que a gente poderia ter expertise, né? É uma grande lavanderia, e acho que a gente se perguntou, tipo, é isso? É isso, a gente vai querer ser uma grande lavanderia, era isso, né? Era isso. E aí a gente falou assim, tudo bem, o que a gente poderia fazer? A gente poderia abandonar tudo, aí a gente começou a colocar as opções e o que aquilo significava. Então a gente pode continuar nisso, beleza. Então o que a gente faria nesse caso? A gente pode abandonar tudo e começar a procurar emprego. A gente também pode. Era uma opção voltar atrás. E aí a gente começa a procurar emprego e tal. E a gente pode tentar a gente quer continuar empreendendo, a gente quer fazer uma coisa nossa, que é o que a gente começou a sonhar já, tal. A gente tá
presa a esta ideia. A gente não tá presa a essa ideia. E a gente gostaria de estar fazendo ainda alguma coisa nossa. Aí foi nisso. Aí a gente falou, vamos continuar. A gente decidiu continuar, acho que a gente não sabia o que a gente queria fazer, mas a gente queria alguma coisa que a gente soubesse que fizesse bem para as pessoas. E que fosse uma coisa que as pessoas realmente precisassem. Porque a gente descobriu nessa história da roupa que não era uma coisa que elas precisavam. Era uma coisa legal, um aluguel de roupa é legal, mas não é tipo, eu preciso daquilo, não é uma dor, sabe? E aí a gente não quer isso, a gente quer um negócio que a pessoa precise e que realmente faça bem pra ela. Exato. E aí a gente começou a listar, começou a pesquisar literalmente na internet um monte de ideias de coisas pra... tipo, ideias, assim, genérico. Vou fazer bem genérico, foi bem genérico. Ideias, o que tava dando certo em outros países, tendências, porque daí começou a sair um monte de... Top 10 business, não sei aonde. Top 10 business, não sei aonde. Sim, foi tendências pós-pandemia. Aí eu descobri que chocolate é uma coisa que se dá muito bem na pandemia, porque as pessoas estão, não na pandemia, em crise, né? As pessoas estão tristes, aí elas querem uma dopamina coisa, ali. Uma dopamina. Então a gente foi descobrindo essas coisas aleatórias. E aí teve um belo dia que a gente tava a gente tava fazendo um Zoom, discutindo ideias, a gente listou 50 ideias, ou mais até. E aí a gente tava priorizando as ideias, porque a gente falou o que a gente quer fazer, o que a gente acha que tem espaço no mercado, o que a gente tem dinheiro pra fazer. Então a gente tava priorizando, fazendo uma matriz de priorização. E a gente tava no Zoom discutindo isso, e aí a Luri comentou que eu tinha tido uma alergia. Não, aí a gente tava no Zoom, mas aí eu lembro que essa parte foi quando a gente tava no break de comer. A gente ficava tanto tempo no telefone que a gente comia no banheiro juntas, pelo tudo por Zoom. E aí nessa hora, sei lá, era a hora do break time, então a gente podia fofocar, ou o que seja. E aí eu comentei com a Erika que eu tava com uma mega coceira, tipo, realmente na vulva, eu nem falava de vulva, sei lá. Na pepeca. Na pepeca, ou o que seja. E aí que eu tinha voltado a usar os absorventes comuns, tá? Eu usava coletor antes, e aí eu já tava tendo que parar de usar o coletor, que é um copinho, não sei se você sabe, mas é um copinho menstrual e tal. E que tava me dando muita coceira, tava me dando muita candidíase no caso. E aí eu comentei com a Erika, eu falei, você não sabe, eu tô com uma mega coceira, tal, não sei o quê. E a Erika, Luri, mas isso não é normal. Eu falei, isso me relembrou 7 anos atrás, porque fazia muito tempo que eu não usava absorvente externo, que eu tinha uns negócios desse tipo, mas eu nunca soube, tipo, nunca prestei muita atenção. A Erika, Luri, não, mas isso não é normal, Luri. A Erika sempre, Luri, mas essas coisas não são normais, você tem que ver por que não é normal, não pode ficar sofrendo assim. E aí foi você que falou assim, eu acho que eu escutei alguma coisa sobre os absorventes serem feitos de plástico. Isso, e aí eu lembro até hoje. Eu falei, não, porque eu uso aquele feito de toque suave. Toque suave é de algodão. Aí eu fui no banheiro, adoro ler rótulo. Eu fui no banheiro, peguei o absorvente, né, saquinho de absorvente, e fui ler o rótulo. Aí tem aquele monte de nome estranho. Aí eu, tipo, vamos colocar no Google o que é cada uma dessas coisas. E não tinha nada daquilo que era algodão. Era muito plástico. Polietileno, polipropileno e celulose, que é o recheinho do absorvente. E aí eu comecei a procurar, tipo, né, no Google mesmo, do que são feitos absorventes e tal. Eu falei, eu acho que não tem algodão isso aí não, Comecei a procurar e comecei a descobrir que é 90% plástico, que tem fragrância, que tem corante, que tem dioxina. Então, e como eu gosto de ler rótulo, eu sei que essas coisas fazem mal. Tipo, não do absorvente em si, eu leio rótulo de comida geralmente. Então eu fico de olho nessas coisas. E daí eu, tipo, tem várias coisas aqui que parecem que não são boas, Luri. E aí, a gente começou... E aí isso deu um clique na gente. a gente começou a investigar. Virou ideia 51. Virou a ideia 51? Virou a ideia 51, Que é uma boa ideia, né? Que é uma boa ideia. Olha só. Muito bom. Foi literalmente isso. Nunca no caso. Exato. Muito bom. E aí mas nessa época a gente também já tava testando algumas ideias. E como que a gente testava algumas ideias? Porque aí a gente tinha essa lista grande e a gente pegava as top que a gente tava achando que poderia ter algum caldo. Que a gente tava testando nessa época a dor, né? Igual a Erika falou assim, a gente queria que realmente fosse uma coisa que a gente resolvesse o problema das pessoas. E aí a gente falou, vamos colocar essa ideia junto, porque isso deve ser alergia. Eu não chamava que eu tinha alergia. Tipo, eu falava assim, mas alergia? A Erika é a pessoa da alergia, né? Ela tem alergia a tudo. Eu falei, não tem alergia a nada, só a camarão, sei lá. E aí, beleza, vamos testar se as pessoas têm alergia. E aí a gente botou lá no meio também, vamos testar se as pessoas têm alergia. E aí o que aconteceu foi que a gente viu que ela, entre as ideias que a gente tava testando, é a que mais tinha clique. A gente testou com um anúncio pago no Instagram. No Instagram. Vocês testaram umas 3, 4 ideias, sei lá. A gente testou umas 4 ideias nessa época. Não, a gente testou umas... Não, pra jogar ad no Insta? A gente testou pelo menos 6.
A gente testou 6 ideias. Aí depois E a o que solução... eram as ideias, assim, só... Não precisa falar todos, mas alguns. Uma era Vitamina. vitaminas personalizadas, a outra era alergia Absorvente. ao absorvente, a outra era reclamação de sutiã, tipo, o sutiã desconfortável. Outra era de market... Não é que era marketplace, mas era de tipo B2B, pequenos fornecedores. Era um marketplace de pequenos fornecedores para pequenas lojas. Tipo, junto os pequenos fornecedores e as pequenas lojas no marketplace. Então, era compras B2B. O outro era de saúde mental. O outro era saúde mental. E qual que era o outro? Agora eu esqueci o outro. Mas Esqueci realmente tinha o outro. 6. Aí depois a gente foi da dor, aí a gente foi testando a dor disso daí. Tipo assim, as pessoas, elas têm aquela preocupação, elas têm empatia com essa dor? Eu colocar alergia ao absorvente. Você tem alergia ao seu absorvente? Tipo, quanto que aquilo faz O as seu pessoas sutiã te clicarem? incomoda? E aí vocês criavam umas landing pages de cada página. Não, a Era gente só um anúncio. criava um anúncio só. Só um slide, né? Tipo, como se fosse um story do Instagram e patrocinava aquilo. Aí a pessoa A gente clicava. fala, clica aqui. Pra, E aí- tipo, se você acha ruim o absorvente e Fale tal, com a gente. Fale com a gente. Aí abria um formulário do próprio Instagram, não era nem a gente que tinha criado a landing page, e a pessoa se inscrevia e deixava o número de telefone. E aí a gente ligava pra pessoa e fazia um questionário de 40 minutos. Exato. Mas e aí, a pessoa... Aí a pessoa respondia Não, pra mas assim, gente. a pessoa deixava lá o telefone, mas aí você avisava, ó, a gente tá fazendo uma pesquisa. Não, a gente só falava assim, fale com a gente. Aí depois a gente mandava mensagem no WhatsApp e falava, oi, você deixou seu telefone pra falar sobre assunto tal. Entendeu A gente mais. pode te entrevistar por 15 minutos? Não sei. Legal. Tipo, era isso. Aí a Aí vocês gente, ligavam. aí a gente ligava. Você apresentava o quê? Aqui é do... Aqui, não, a gente Datafolha. criou nominho. A gente criou nominho pra Cada uma era uma marca. cada ideia tinha uma marca. Por trás. então, A gente criou uma logo. Mas era de sutiã era My Day. Não sei Ah, onde a oi, eu gente sou a Erika da My Day. Isso foi muito de bom. vitamina era... Cuide. A de absorvente era a Flow. E aí vocês se apresentavam como, sei lá, sou da empresa tal. A gente e- tá criando essa marca, a gente tá criando esse produto. E a gente quer conhecer. E a gente quer saber e resolver o seu problema. Animal. E aí as pessoas falavam muito. A gente ficava 40 minutos no telefone com... E toma nota. As pessoas dos absorventes falavam muito as com a pessoas gente. dos absorventes falavam muito com a gente. Foi o que a gente percebeu. Aí o que a gente percebeu foi que aí, numericamente, financeiramente, na verdade, o clique era muito, mas assim, era 10 vezes mais barato o clique do absorvente do que dos outros. Então isso era já uma coisa bizarra. O de sutiã também era barato, bom. por isso que ele passou para a próxima fase. Mas aí a gente foi... Aí uma métrica que a gente percebeu é que, assim, obviamente, as pessoas deixavam o telefone, mas ninguém lembrava que deixou o telefone, né? Aí a gente entrou em contato, então, aí a gente tinha uma métrica, a cada 10 que a gente mandava, uma respondia. Algumas, sei lá, meio respondia, sério. Tinha que mandar Da pra vitamina 20. tinha que mandar pra 20 pra pra meia um. pessoa responder. Do absorvente você mandava pra 10, 2, 3 pessoas respondiam. Então a gente falava, taxa de cara, retorno muito essa galera melhor, quer tá? falar com a gente. E ficava 1 hora com a gente no telefone. Incrível. O resto era tipo, a pessoa não tinha nem o que falar. Ah, você toma vitamina? Ah, eu tomo. O que você toma? Ah, Redoxon. A gente, minha filha, mas isso não é vitamina, né? Redoxito. A gente quer mais. Eu também quero comer gummies. E aí A era gente queria, tipo... E a gente queria mais. E do absorvente era realmente, aí era o mais. Era tipo, caraca, eu sofro com isso, eu já tentei, eu uso papel higiênico. Então era... E aí a gente falava, cara... Aí a gente fazia catch-up pra, tipo, a gente ficar nivelando as entrevistas. O que você tá escutando? Isso é uma dor forte? Isso é uma dor fraca? O que é? Um Google Docs lá cheio dos Das outputs das... anotações. Isso, das anotações. E a gente planilhava e colocava a escala em tudo. Escala. Né? Colocava a E escala bem certinho. aí, e nesse momento ali, não vamos fazer mais o business de roupa, de aluguel, vamos começar a listar as ideias, ou eventualmente voltar pro mercado, dava um medo, uma insegurança, junto Não. com o medo da pandemia, vocês estavam tranquilas, vocês tinham um sentimento que... Eu sentia que eu tava no lugar certo, na hora certa. Pra mim, eu tava muito certa de que era aquilo A gente ia achar alguma coisa. e que a gente ia achar alguma tinham coisa. certeza, que legal. Que a gente ia achar alguma coisa. E a gente trabalhava muito nessa época, era muito curioso, né? Porque a gente ficava até muito à noite fazendo isso e desenvolvendo ideia e Era estudando. uma empolgação, né? E a gente ficava estudando, porque tinha que estudar metodologia, tinha que entender sobre o negócio, como que a gente investiga cliente, como que a gente determina que aquilo lá realmente é uma coisa relevante, que ela realmente tem aquela dor. Então a gente estudava muito, assim, A também. gente E deu conversava com com muita gente, né? os burros na água com a roupa, com o business de roupa. E aí, acho que isso deu pra gente
porque a gente foi sem metodologia nenhuma, a gente saiu fazendo. O que não tem problema nenhum, cada um faz o que quer, né? Mas aí, A gente sentiu que a gente sentiu que a gente deu com os burros na água. A gente falou, meu, a gente não quer dar com os burros na água de novo. Como que a gente faz certo dessa vez? E aí a gente começou a ler muito livro de empreendedorismo mesmo, passo a passo. Seguiu o passo 1, seguiu o passo 2, seguiu o passo 3, seguiu o passo 4. De validação de ideia. Que, aliás, fazer um parênteses aqui, esses livros que elas indicaram vão estar aqui Exatamente. na descrição do vídeo e do post do Status Que. Aliás, se inscreve lá, www.statusque.com.br. Boa. E aí a gente começou a seguir essa metodologia de entrevista, de validação de dor, enfim, todo esse processinho que a gente está contando, a gente seguiu uma metodologia mesmo. E aí, depois dessas entrevistas, a gente deu um upgrade em algumas ideias, algumas que a gente viu que, tipo, tinha mais interesse, tipo a da alergia do absorvente, a gente falou, bom, agora a gente vai para a próxima fase. E aí a gente criou, sim, landing pages, na verdade a gente não criou landing pages, a gente criou 9 sites completos, tipo, da home para a página de produto, para o carrinho. Esse foi a finalista, essa que vocês... Não, a gente fez essa, a gente fez do sutiã e da vitamina. A gente fez essas 3. E aí a gente começou a trazer tráfego pro site, pros 3, e fazer as pessoas navegarem. As pessoas navegavam e chegavam no carrinho. Aí quando a pessoa chegava no carrinho, a gente falava, olha, a gente não está pronto. Mas ela comprava um absorvente, por exemplo. Não comprava, porque ela botava no carrinho... Mas o que ela colocava no carrinho, o produto era um absorvente. Era um site de verdade, assim. Era um site de verdade, tipo, tava publicado. Só que aí o absorvente tinha as características que hoje tem, que vocês têm, por exemplo. Mais ou menos, porque a gente não sabia que tipo de absorvente que ela queria. Tá. A gente meio que entrevistava já ela. A gente meio que tinha uma ideia que... A gente tinha uma ideia, porque a gente partiu de uma proxy. É que a gente já tinha uma ideia, porque quando a gente foi fazer os primeiros patrocinados, a gente falava, você tem alergia ao absorvente, e aí a pessoa vai falar com a gente. Aí tinha alguns que a gente colocava um absorvente X, e aí uma foto só. Aí tinha uma foto. Aí, por que você clicou? Porque eu vi que esse absorvente é natural, né? E não tinha nada falando que era natural. Aí a gente, natural é bom. Aí a gente, nossa, as pessoas querem alguma coisa natural. Aí as pessoas falavam assim, por que você clicou? É porque eu tô buscando reduzir o plástico e esse não tem plástico. Gente, quem disse que não tem plástico? Não tinha nada falando. Não tava escrito nada. Não, tinha uma foto e as pessoas falavam da cabeça dela. E aí a gente, as pessoas querem isso. Sem aí plástico. E aí a gente foi vendo o que as pessoas queriam, o que elas falavam nas entrevistas e foi colocando isso nos sites. E aí a gente foi testando melhor esses claims. Então, para cada... E aí isso deu um puta trabalho, porque é um mega trabalho, porque a gente colocava patrocinado falando um absorvente feito de algodão, sei lá, algodão. Aí direcionava para uma página onde falava só de algodão. Um absorvente feito de plantas. Aí a página era outra, era absorvente com plantas, era outra chamada. Várias versões de produtos e páginas. Pra gente entender o que ela queria. Assim, e todas tinham logo, era totalmente fake ali, como se fosse um site mesmo. Como se fosse um site mesmo. Era um site, a gente publicou, tudo. E quem chegava lá no carrinho, a gente sabia quem que tinha chegado naquele carrinho. Era da ideia A, B, C, D, E. Aí a gente entrevistava essas pessoas e entendia que tipo de perfil que era e qual a dor era mais forte. Então a gente foi fazendo isso, assim. Aí a gente já tinha uma ideia de como que deveria ser o produto. Aí a gente falava, cara, deveria ser assim, porque as pessoas estão querendo... Vocês entrevistaram centenas de pessoas. Centenas. Nesse processo todo, centenas de pessoas. E foi ótimo, porque como a gente testou 3 ideias, a gente conseguiu comparar as 3 ideias. Então, quantas pessoas chegam no carrinho para a ideia do absorvente, alergia ao absorvente? Conversão de cada um. Quantas chegam no sustentabilidade do absorvente? Quantas chegam na vitamina, que é uma ideia totalmente diferente? Quantas chegam no sutiã? Aí tinha sutiã, aí o sutiã a gente descobriu que não era só, ele é mais confortável. As pessoas que têm seio maior têm muito mais desconforto. E aí a gente começou com uma chamada de você tem seios maiores? Eu nem lembro mais como é que era a chamada. Você tem seios maiores? E aí era pra esse público. E esse público a gente viu que era um público quente, bom. O público, tipo, que não tinha seios grandes, era, tipo, menos. Então, menos clique, menos vontade, menos interesse, não queria pagar aquele preço. O público de seios grandes queria. Aí a gente, então a gente sabe que isso daqui é nichado nesse público. Então, a gente começou a ter essas noções de quanto custa para atingir essas clientes, que era a pergunta que a gente queria chegar. Muito bom. Quanto que é o CAC, quanto que é a conversão. E aí, baseado nisso, a gente viu que a ideia do absorvente, seja ela alergia, seja ela sustentabilidade, era a que mais tinha... as métricas, as melhores métricas, por assim dizer. Exato. E isso daí, que mês a gente tá? Tá em 2020, isso daí, todos os processos? 2020. Isso era julho.
Então muito rápido, assim, Foi. abriu, vocês falaram, por isso que a gente trabalhava loucamente. Aí vocês correram, entrevistas, sites, landing page, patrocínio no Instagram. Julho vocês já tinham meio que uma definição de vamos por aqui. A gente ficou sem tirar férias desde janeiro de 2020 até o final do ano passado. Eu tirei minhas primeiras férias em dezembro do ano passado. Então a pandemia inteira a gente trabalhou tipo... Só trabalhava. E aí, enfim, aí em julho a gente falou, essa ideia do absorvente é a nossa selecionada. Porém, tem um problema. Como que a gente produz esse absorvente? A gente sabe o que é a dor e o que é resolvedor, mas como? Mas como não? Aí a gente assiste um filme que chama Padman. Deixa recomendado aqui também, porque é muito bom. Aqui também, Netflix, vou pôr o link aqui também pra vocês. É muito bom esse filme. E a gente falou, a solução dos nossos problemas tá aí. Que a gente vai construir a nossa máquina, igual ele fez. Se ele fez, por que a gente não pode fazer? Muito bom. E a Luri começou a pesquisar máquina e eu comecei a pesquisar matéria-prima. Foi. E aí, nessa pesquisa, a gente descobriu duas coisas. Número 1, que o absorvente, um bom absorvente, ele é feito não só da matéria-prima, mas ele é feito da tecnologia, que é o maquinário. Como a máquina faz o absorvente. E aí a gente viu que se a gente construísse uma máquina, ou se a gente comprasse uma máquina pequena, ia sair um absorvente de uma qualidade ruim. Porque o absorvente, a máquina do absorvente, todas as matérias-primas entram, a máquina faz tudo e cospe o absorvente pronto. Então a máquina é super importante em como aquilo vai... O processo de produção. É que nem uma roupa, né? Tipo, você pode ter o melhor tecido, se a sua costureira não for boa, se a máquina dela não for boa, é um tecido jogado no lixo. É exatamente a mesma coisa. E eu descobri que as matérias-primas que a gente estava buscando não tinham no Brasil. Então, por mais que a gente fizesse, e a gente começou a ver importação de máquina, tipo, a máquina, pra você ter uma noção, tem 20 metros de comprimento, assim, até... E foi nisso que a gente foi procurando, né? Que a gente foi procurando, eu quero comprar uma máquina. E um cara virou, minha filha, quem é você querendo comprar uma máquina? Só existem, só existe 3 clientes no Brasil que compram máquina. Quem é você que eu não conheço? Só Luri de Avaré. Foi. Eu lembro que eu tava em Avaré nesse dia, by the way. Eu tava em Avaré. Foi o Fábio. Foi o Fábio. Oi, Fábio, tá, não sei o que, eu vou comprar uma máquina. Não, mas você tem noção quanto custa? Eu quero ter uma cotação. Me manda aqui. Aí, e aí ele explicou pra gente, e aí ele convidou a gente pra ir pra lá, justamente, e aí a gente já tava procurando as matérias-primas, aí tudo fez sentido. E a gente falou, realmente. E aí a gente entendeu que no Brasil, as últimas máquinas de absorvente que existem no Brasil, no Parque Tecnológico Brasileiro, tem mais de 20 anos. E em nenhuma delas, a gente realmente teria que fazer uma máquina nova para conseguir processar as matérias-primas que a gente queria, naturais. Aí a gente, mas não tem matéria-prima no Brasil. Aí ele, pois não tem matéria-prima no Brasil. E não existe a indústria transformadora da matéria-prima no Brasil. Então, por mais que a gente tem o algodão, não existe a indústria que transforma o algodão em TNT, que é a parte de cima, por exemplo. E a gente, caraca, e aí, o que a gente vai fazer? Aí nisso era agosto, né? Era agosto. E essa máquina custava alguns milhões? Custa 20 milhões, 20 milhões? Tipo, pra você fazer o parque inteiro, né? Porque ela não é só essa máquina, você precisa de mais 5 máquinas acessórias pra você conseguir operar. Mexaria ali pra começar 20 milhões. Exato. E aí a gente falou, E aí nisso a gente tava fazendo teste de elasticidade também de preço, porque aí a gente falou, talvez a gente não vá conseguir fazer dessa forma na nossa maquininha igual o Padman. Porque realmente era tipo, antes a gente achava que era... Uma prensa ali. Uma prensa. A gente achava que era uma prensa. Tipo, não, mas tudo bem, eu faço, eu prenso. Eu pego a minha mão, eu boto absorvente, eu prenso. Pega o ferro de passar roupa ali, faz tipo um negócio. Era isso que a gente achou que ia fazer. E no caso, na verdade, o que a gente já sabia que também que a gente queria é que a gente falou, a gente vai trazer um produto que ele funciona muito melhor do que qualquer outro no mercado. Então, pra gente trazer um produto, a gente vai trazer um produto que ele funcione muito melhor do que... Ele tem que ser pelo menos 3 vezes, né? A gente sempre falava assim, ele tem que ser pelo menos 3 vezes melhor ao que existe no mercado. Hoje a gente tem 3 tipos de absorventes. Esse daqui é o protetor diário, que é aquele que você pode usar todo dia na calcinha. Esse aqui, inclusive, já tá até com a nossa embalagem nova. Então, toda essa parte de fora dele é feita de bioplástico de amido de milho. Então, é 0 plástico comum. Essa parte de trás também é bioplástico de amido de milho. Aqui descola, né, para colar na calcinha. E essa parte de cima é algodão orgânico. Nada de fragrância, nada de corante, bem macio. É bem diferente do absorvente comum, até daqueles que chamam toque suave, que na verdade são de plástico. Esse daqui é super, super, super macio.
Aí o outro absorvente que a gente tem, o outro modelo, ele é o que a gente chama de fluxo regular, que é o equivalente ao que as outras marcas chamam de DIA. Ele também é feito de bioplástico de amido de milho embaixo, em volta, na dica de plástico comum, e a parte de cima é algodão orgânico também. Ele é super fininho, vou mostrar pra vocês, ele é super fininho e bem maleável, então ele se adapta ao formato do bumbum na calcinha. E por último a gente tem o que a gente chama de fluxo intenso, que é essa caixinha aqui. Esse daqui é aquele bem mais comprido, então ele pega todo o bumbum, também é a mesma coisa, nada de plástico comum e algodão orgânico, e também ele é super fininho, então ele absorve um fluxo super alto, até 2 vezes mais que os absorventes comuns, e é super confortável. Vou tirar aqui para mostrar como ele é fininho. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo super fininho. O nosso protetor diário, ele parece literalmente uma folha de papel. Então é isso que acaba deixando ele super confortável. Ele é bem macio, ele é respirável, ele não fica abafando, não tem nada dos componentes químicos que fazem mal para nossa saúde íntima, e além de tudo é super fininho, então ele não fica aquele tijolo na calcinha. E tudo isso é o que contribui para ele ser muito mais confortável e as clientes realmente sentirem que elas não estão de absorvente. Elas sempre falam, eu esqueço que eu estou usando absorvente. E aí é uma combinação de tudo isso, a matéria-prima, a tecnologia e como que a gente faz o absorvente para ele realmente atingir esse objetivo. E aí a gente falou, tá, eu prensando, eu vou conseguir fazer 3 vezes melhor. E aí a gente chegou à conclusão de que realmente não, né? Então, isso. E aí a gente começou a procurar, enfim, eu lembro que eu entrei em contato com os meus amigos do MBA, porque daí tipo, tá bom, não tem no Brasil, então aonde tem? Não tenho a mínima ideia. Aí eu lembro que a gente começou a falar com contatos, eu entrei em contato com os amigos do MBA, tipo, onde que tem isso? Que vocês conhecem fábrica de absorvente? Tipo, perguntas totalmente aleatórias. E aí a gente descobriu que o grande... e também esse moço do maquinário, ele falou pra gente que o grande parque tecnológico para absorventes é na Ásia. Absorventes externos é na Ásia. E aí a gente, então a gente já sabe pra onde a gente tem que mirar, né? E aí a gente começou a procurar esses fornecedores na Ásia, de absorventes externos, que eles têm a tecnologia mais avançada. O moço da máquina falou pra gente isso, a gente falou, então é isso, vamos lá atrás desses caras. E aí a gente descobriu alguns fornecedores. Internet, telefone ali, buscando tudo. WeChat, internet, telefone, tudo. Caçando. Isso a gente já tava craque nisso, né? E nisso também, quem ajudou a gente muito no LinkedIn. LinkedIn, assim, tipo, salvou nossa vida, porque a gente ia encontrando pessoas que poderiam nos ajudar. E aí as pessoas aí foram indicando a gente, e uma das pessoas falou, cara, eu compro na Ásia. E eles podem ter algo que ajude vocês. Aí a gente, tá. Quando eu trabalhei no varejo farmacêutico também, eu entrei em contato com algumas pessoas que eu tinha contato em si. E aí, então a gente foi buscando, né? Então LinkedIn ajudou muito a gente. É verdade, teve aquele primeiro moço que a gente conversou. Aí a gente entrou em contato com as fábricas, mas a gente não tinha a mínima ideia de como desenvolver um absorvente. Tipo, qual a gramatura do que você quer? E eu, sei lá, 10. Não conseguia nem passar as especificações. Não, qual gramatura? Eu lembro que nem era gramatura. Eu vou te passar as pesquisas aqui que eu fiz, você dá uma olhada aí. Era qual GSM? E eu, GSM, o que é GSM? Eu descobri que GSM era gramatura. Aí a gramatura, sei lá, 10. 10 é bom? Eu perguntava, 10 é bom? 15 é bom? Aí a gente, enfim, foi tipo nisso, meio que sem vergonha, porque eu tava aprendendo com a pessoa. Então falava com o fornecedor, falava com outro, falava com outro, falava com outro. Aí você voltava, porque já tinha aprendido mais. Aí aprendi, você ia aprendendo falando e ficava especialista em Eu lembro que eu até comprei um cara nem lembro que país da Europa, ajudou a gente com umas informações. Da Suécia. Um cara da Suécia, eu comprei um gift card numa loja sueca e mandei pra ele pelo e-mail, porque eu falei, nossa, moço, muito obrigada. Ele ajudou nessas especificações pra gente. Ele ajudou a gente a, entender o que a gente tava pedindo, a gente nem sabia o que a gente tava pedindo. Aí ele era a pessoa mais aberta, a gente vamos perguntar pra ele o que a gente tem que pedir. Aí ele começou a passar pra gente o que fazia diferença, o que não. Aí a gente começou a mandar as fábricas mandarem pra gente. Aí a gente, a gente quer alguma coisa parecida com isso. Aí eles começaram a mandar. Mas aí a amostra eles mandam... Não, a gente pagava também. Não, sim, mas uma quantidade pouca, não é aqueles container de... Não, tá. 5 absorventes. Tá. Aí... Não, mas aí a gente queria que eles mandassem mais. Porque a gente queria testar com mais gente, não só a gente, né?
eu nem alergia tinha, ou nem tenho hoje. E eu, tipo, mas eu quero testar o absorvente também. E aí a gente começou a pedir, a gente deu as especificações, eles faziam um batch pequeno lá deles. Alguns deles faziam um batch pequeno e mandavam, outros mandavam o que eles tinham lá. Sim. E a gente... Vamos ver, né? Vamos ver o que chega aí, vamos testar. E aí a gente começou a testar e a gente pediu acho que de 4, se eu não me engano, 4 ou 5. Mas aí a gente colocou isso também no site. Aí a gente começou a testar com os clientes, que a gente falou assim, não adianta só a gente ficar testando, sendo que a gente não sabe se as pessoas, elas realmente iriam gostar desse produto, se elas estivessem pagando, porque uma coisa é tipo, eu te dei aqui, né, testa aí. Aí você fala, eu gostei, não gostei, tipo, qual que é o né, se você não comprou. Uhum. E aí o que a gente fez, a gente começou a início chamava a Flow, o nosso site, a marca. Aí a gente fez umas caixinhas na print, e aí ao invés de ela só chegar no carrinho, aí a gente colocou pague aqui. Aí elas começaram a pagar, e aí a gente começou a mandar pra elas. Aí a gente colocava na caixinha da print e mandava. E aí começou a testar o produto. Então esse produto que foi pra ela é assim sensado. Aí a gente entrava em contato com todas elas e falava, pra entender por que elas tinham comprado, e o outro pra, tipo, qual que é o feedback. Aí esperava elas menstruar, como é que foi, gostou, não gostou, tem que ser assado, tem que ser maior, tem que ser menor, a cola é assim, a cola é assado. E aí a gente... E ver menstruação pra lá e pra cá, tipo... E elas sempre foram muito abertas, né? Tipo, essa é uma sorte enorme. Então acho que a gente conseguiu testar produto. E a gente... Esses que a gente mandava pras clientes já eram... Porque quando é amostra, vem tipo 5, não dá... Nem pra gente testar mal e mal, dá pra gente testar. A gente fez pequenas produções de tipo 400 absorventes do jeito que a gente achava, que a gente queria, e mandava pra elas. Aí elas testavam, davam feedback. Sempre era o mesmo grupo de mulheres que mais ou menos, a gente também ia tendo novas clientes também. Aí fazia melhoria, fazia um batch novo, 2 semanas estava no Brasil, testava de novo, pedia feedback. E aí foi fazendo esses batches até chegar no que a gente achava que era, tipo, esse daqui é o nosso melhor, esse é o campeão. E a gente foi testando preço também. Então a gente também tinha sites diferentes que aí ia testando o preço. Elasticidade de preço. E a gente testou assinatura. Então a gente entendia quem ficava na assinatura com a gente e quem retornava sozinho, porque tinha gente que retornava no site de novo tal, e recomprava. Então a gente foi testando o lado da demanda e o lado. Então a gente foi tendo também métricas de conversão do site 100%, né? Até o final. Legal. Então quantas pessoas entram, quantas pessoas vão pro carrinho, quantas pessoas compram efetivamente, que a gente entrega. Aí foi testando entrega até também. Metódico. Bem metódico, assim, bem... E aí, isso ainda é 2020 ainda, tudo isso? Não, a gente passou fazendo esse teste de... Até fevereiro de 21, né? Até a gente assinou o contrato em abril. Mas aí a gente já sabia meio que a gente já ia assinar. Tá? Aí abril vocês já tinham que preço que precisava, quer dizer, que custo, né, você precisava para ter tal margem com tal preço que você sabia que vendia, quais são as características, qual fábrica que ia fazer, tal. E a gente botou o pedido. E aí, mas aí chamava Flow ainda, sabe como chamava? Chamava Flow. Chamava Flow. Aí a gente falou assim, pronto, aí agora a gente vai construir a marca em si. Aí a gente começou a fazer realmente uma construção de marca com uma agência. Mas aí nisso a gente já sabia muita coisa que a gente queria, não queria, quem que eram as nossas clientes. Tipo, o que chamava mais atenção, o que elas estavam buscando. E aí a gente foi aí a gente virou uma chavinha, né? Botou o pedido com a fábrica, a gente virou uma chave. Agora a gente não tá mais em teste, agora é preparação pro lançamento. Exato. Aí a gente achava que ia lançar em agosto. Foi. Só que aí o container atrasou por causa da pandemia, os portos fecharam. Atrasou, a gente lançou em 4 de outubro. Então, vai fazer agora 2 anos. E a gente ficou nesse meio tempo fazendo essa preparação de site, de identidade visual, de site, tirar foto, fazer vídeo. Tudo coisa que a gente nunca tinha feito profissionalmente antes, né? A gente tinha o nosso site antes da Flow, mas era zero, tipo... não era zero profissional, porque a gente... se esforçou, mas não era nada comparado com o que tem hoje. Aí a gente fez tudo isso, toda essa parte criativa, desenvolver o site. O site que a gente tem hoje é totalmente gerenciado e feito e operado por nós. Literalmente nós. Então a gente aprendeu tudo sobre o site, meios de pagamento, correio, integração com correio, logística. A gente também organizou aqui o nosso estoque, né? Porque precisava de um lugar físico para quando o container chegasse, onde que a gente ia pôr. Então a gente fez uma reforma aqui. Enfim, deixou tudo pronto para
quando chegasse, que foi final de setembro, tivesse tudo pronto. Aí a gente teve, acho que uma semana de soft launch. E aí, dia 4 de outubro, foi o hard launch. O soft launch foi com essas clientes que a gente tinha na Flow. Legal. E aí, a gente migrou elas Pra Amai. pra Amai, Muito então bom. foi... E aí vocês colocaram o site no ar, aí patrocínio, aí começaram a investir em tráfego pra vender mesmo. Mais ou menos. Aí foi tipo... Cara, foi diferente, assim, né? Porque algumas coisas a gente achava que a gente iria manter meio que da mesma forma que a gente já rodava, assim. Então, só que a gente falou, cara, agora a gente tem que ter mais volume. Aí que a gente começou... Aí passou o primeiro mês, então a gente tinha uma demanda reprimida no primeiro mês. Aí tudo bem. Aí chegou o primeiro mês, aí a gente falou, cara, não cresceu tanto quanto a gente achava que fosse crescer. Mas óbvio, não cresce sozinho, né? Aí sim que a gente começou a pensar mais em canais, né? Tipo assim, como é que outros canais de aquisição que a gente poderia ter. Legal. Então, não foi de uma forma super linear, foi tipo, sempre eu acho que no negócio foi tipo, era sofrido, assim. Era sofrido. Aí era tipo assim, tinha dia que não tinha venda. E aí a gente, sério, chorava junto, né? Tipo assim, cara, um mau humor. Até hoje, assim, né? Se as vendas não estão super bem, é um mau humor, assim, a família inteira sabe. Tipo, saber como é isso. Você precisa saber o que tá acontecendo na Amai, porque tipo, isso faz o dia e não faz o dia, assim. Então, eu acho que quando começou, aí a gente começou a se estruturar muito melhor pra, tipo, agora a gente tá vendo realmente como não era mais teste. Porque antes, quando era teste, a gente também tava meio que na surdina, assim, tipo, tentando deixar isso um pouco mais low profile pra gente realmente testar quais eram as variáveis que a gente tá testando. Sim. Né? E agora, tipo, botar esse negócio pra mais pessoas conhecerem, mais pessoas comprarem. Então, tipo, como é que as pessoas realmente estão conhecendo isso? E com low budget total, porque a gente tava, né, sempre a gente, até esse ano, teve só o nosso dinheiro. Então, tipo, você vai gastar um montão? Não vai, porque é nosso dinheiro das nossas poupanças, que a gente não tá ganhando salário desde quando, assim, né? Então foi... legal. E aí, em que momento que deu o maior frio na barriga aí? Desde que vocês começaram a planejar o negócio até esse lançamento e começar a ver na prática, vende, não vende? Qual foi um dos piores momentos aí de emoção, vai? Pra mim, foi o dia que a gente fechou o contrato com a fábrica, assinou. E depois a gente teve... Eu comentei, né, que a gente teve aquele atraso por causa do Covid no Porto, que o Porto fechou. Todo aquele... Acho que foi um mês de atraso... foi muito estressante pra gente, porque envolveram custos de a gente estar com o container parado. Então a gente tinha que pagar uma taxa todo dia pelo container estar parado. O container estava com o nosso produto, mas estava parado no porto. Então, enfim, e era a nossa primeira importação. Era a nossa primeira importação. Só saía. E o dinheiro só saindo, a gente não estava lançando. E então aquele mês pra mim foi o pior mês de todos os tempos. E eu acho que e deu maior frio na barriga quando chegou. E a gente viu esse estoque. Na hora que chegou, era 6 da manhã, aí chega nós duas. E os chapas, aqui nessa casa. E os chapas entrando, aí aquele container full loaded. Aí, tipo, sério. Na hora que... E a gente trouxe champanhe e tal, tudo assim. Só que eu acho que a gente tava tão em choque. Tava só nós duas, né? Aí a gente comprou um pão, né? Porque tipo, na hora que eles terminaram, a gente meio com fome, comeu um pão francês. Mas assim, eu tava bastante em choque. Nossa, e agora? Começou. Agora tem que começar a vender. Essas caixas e caixas. E eu acho que assim, pra gente se materializar, eu acho que era um negócio e da responsabilidade e tal. E tipo, cara, é isso. Porque na hora que a gente assinou o contrato, eu lembro que eu também fiquei bem nervosa. Mas, cara, ainda é um papel, né? Aí eu lembro que quando eu vi a foto, aí já... Meu Deus do céu, esse negócio tal. Mas vai dar certo. Assim, mas quando descarregou tudo tal, e aí era um cansaço emocional, assim, também, né? Tipo, então, um cansaço mais emocional, assim. Tipo, chegou no final da maratona ali, né? Só que tem outras agora. E acho que foi isso que foi, talvez, a minha segunda parte mais sofrida, porque a gente ficou de janeiro, né, de 2020 até outubro de 21 trabalhando para isso. Aí chegou o container lá em 21, e aí a gente começou, aí teve que virar a chave, porque agora a gente precisa vender. Que é um projeto ainda mais difícil do que a primeira parte do projeto. E eu acho que eu não descansei mentalmente o meu cérebro para isso, eu não me preparei para isso. Eu acho que eu não me preparei para isso. E aí, quando a gente lançou,
o meu nível de ansiedade e de estresse estava tão alto, porque, tipo, passou um milestone tão grande, mas apareceu um desafio tão maior na frente que eu me senti meio que atropelada, que as coisas estavam acontecendo e eu tava tipo, meu Deus do céu, mas ainda tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra acontecer. E aí me deu um outro frio na barriga do tipo, nossa, e agora? O que que a gente faz? Eu me senti como, tipo... sei lá, era um desafio muito maior que eu tinha pela frente agora, sabe? Agora a gente virou gente grande. Como que a gente faz agora pra, tipo, seguir essa vida de gente grande? Então aqui é a nossa mesa de expedição. Aqui a gente recebe e olha os pedidos, analisa o que que tem, o que que precisa montar. E aí a gente monta o pedido mesmo. Coloca na caixinha, faz um lacinho, coloca os nossos cartões e as nossas mensagens. E aí a gente fecha essa caixa e manda ou pelos correios, quando é fora de São Paulo. Ou quando é São Paulo e a pessoa que quer receber no mesmo dia, a gente entrega por motoboy. Isso a gente faz todos os dias. Eu acho que os primeiros 6 meses foi, tipo, muito disso, assim, de, tipo, cada hora é uma coisa que a gente descobre e com, às vezes, um pouco até de culpa, assim, é do tipo, cara, a gente não sabe fazer isso. E agora? A gente não sabe fazer mais isso. E agora a gente também não sabe fazer mais isso. E agora a gente também não sabe fazer mais isso. Então, eu acho que e com muita incerteza, assim, será que a gente realmente tá fazendo certo? Será? E sempre se perguntando, porque aí a gente falava assim, cara, se isso não tá dando certo, é porque a gente tá fazendo errado. Que a gente tá fazendo errado. Só que aí a gente descobriu que não. Eu acho que esse negócio de casca grossa foi isso. Foi a gente aprender que... Porque acho que no mundo corporativo, você bota um esforço e às vezes o resultado não vem bem. Mas aí na segunda vez você bota um esforço e o resultado vem bem. Não. Mas assim, não é seu capital, não é seu risco, assim, é um pouco do skin the game, assim, total, assim, né, de você no seu frio na barriga não é seu totalmente, né? E eu acho que no mundo empreendedor a chance de você botar o esforço e dar errado várias vezes seguidas é muito maior. Então a gente botava esforço e dava errado, botava esforço e dava errado, botava esforço e dava errado. E a gente tá fazendo alguma coisa muito errada. E a verdade é que muitas vezes a gente não tá fazendo uma coisa errada. Era simplesmente que as coisas levavam um pouco mais de tempo pra acontecer do que a gente achava que elas iam levar. Ajuste de expectativa, mais que qualquer coisa. Exatamente isso. Então acho que hoje em dia a gente tem isso. É tipo, às vezes uma iniciativa que a gente fez deu errado. Tudo bem, aprendeu. Tipo, aprendeu, agora é a próxima, e a próxima, se Deus quiser, vai dar certo. E o quanto de esforço que a gente vai colocar, e o que é o certo de colocar o esforço, né? Sim. Tipo... Priorizações. Qual é a priorização? E fazer priorização é a coisa mais difícil que existe, né? Porque aí a gente se descobriu no mundo, que acho que isso que é também difícil, porque a gente gosta de fazer um monte de coisa, gosta de aprender 1000 coisas. Aí não tem alguém falando, você tem que ficar seguindo nesse caminhozinho, então várias vezes a gente se pegou, tipo, a gente podia fazer isso, né? Claro, vou fazer agora. A gente podia fazer, claro, eu vou fazer agora. Perdeu o foco. E a gente começava a fazer várias coisas, porque a gente pode, em teoria, fazer, quem fala que pode, não pode, somos nós duas, umas para as outras. Então, várias vezes a gente tava, tipo, fazendo um monte de coisa, assim, né? Então, e aí, tipo, e aí, até de repente a gente, tô atolada, o que tá acontecendo? É porque eu acho que a gente precisa priorizar. Aí vamos priorizar. Aí, de repente, de novo, vamos priorizar. Então, acho que isso a gente foi aprendendo também ao longo do tempo. E aí, qual que é como é a Mai hoje, 2 anos depois do lançamento, e em termos de maturidade, como vocês definem e contam a história hoje? Nossa, é difícil falar isso, porque eu sinto que a gente cresceu tanto em vendas, né? Tipo, cresceu de vendas mesmo a empresa, mas nós crescemos tanto, o time cresceu tanto. Mas, por outro lado, eu sinto que a gente ainda é tão jovem e tem tanta coisa pra aprender, tem tanta coisa pra testar, tem tanta coisa pra fazer, que parece que, tipo, a gente andou, sei lá, 2% numa escala de 100 ainda, mas esses 2% foram muita coisa já. Tipo, olhando a gente há 2 anos atrás, era muito diferente. Parece que, sei lá, parece quando eu olho pra 2005. Nossa, em 2005, quando eu tava na faculdade, e a gente parece pega isso. Envelheceu já nessa época. É o estresse. Tipo, as coisas que preocupavam a gente há 2 anos atrás, hoje em dia, tipo, tá bom. A história de vocês é muito linda, assim, baita orgulho vendo nos bastidores ali.
Eu lembro de um dia que a Luísa Trajano repostou alguma coisa de vocês, assim, na Mai. Eu lembro da Erika, falou assim, nossa senhora, tá um êxtase total. Mas assim, vocês já apareceram Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vários, né, Globo e tudo mais. E do Pequenas Empresas pra gente foi muito interessante, porque um dos nossos testes, então a gente foi testando várias coisas, um dos testes era PR, né, Relações Públicas. E aí, eu lembro de a gente falar pra agência e falar assim, a gente queria tanto aparecer nas pequenas empresas porque, né, nossos pais iam ficar felizes e tal. Era meio que esse o nosso argumento. Aí eles, mas meninas, vocês vão mostrar a fábrica? A gente, não. Vocês vão mostrar não sei o quê? A gente, não. Não, mas vocês são muito jovens, não dá pra aparecer. É só empresa muito maior que aparece. Aí a gente, mas não são pequenas empresas? A gente faz pequenas empresas. Por isso que a gente achou que a gente era qualificável, mas, tipo, a gente levou um banho de água fria, aí, não. Tipo, podaram a gente, aí já, tá bom, tudo bem. Beleza, a gente pode aparecer nas outras, tá tudo certo. Quando a gente vai ser grande, a gente vai aparecer, com certeza. Então, no dia que realmente o Pequenas Empresas falou com a gente... Que não foi via agência de relações públicas. Eles acharam a gente. Acharam a gente e acionaram a gente pelo WhatsApp da Mai. A gente nem pagava mais agência. Tipo... Não, foi um teste, foi um período curto, tal, beleza, já não tinha mais, né? Já nem tinha mais agência. E aí sou eu que atendo o WhatsApp, né, da Mai. E aí, Erika, Pequenas Empresas entrou em contato com a gente. A gente, vamos. E então foi pra gente, nossa, a gente apareceu na Pequenas Empresas. E foi muito legal. Super feliz. Foi, E aí conta um pouco das 1% da venda de vocês vai pro projeto, né? Fluxo Sem Tabu. Como que é? Isso. Desde que a gente começou, né, que a gente falou, a gente quer fazer alguma coisa que seja relacionada a uma dor e que faça bem para as pessoas. E aí quando a gente falava de fazer bem, a gente sempre pensava, não é só o cliente, né? A nossa empresa, nós duas. Então a gente sempre quis que fosse uma empresa em que as pessoas estivessem felizes trabalhando lá. Nós duas começamos, né? Mas depois, conforme a gente foi contratando, mas a gente sabia que a gente queria impactar a sociedade de alguma maneira. Não sabia como, porque a gente não sabia nem o que a gente ia fazer, né? Mas aí quando a gente começou a pesquisar mais sobre o absorvente, a gente entrou em contato com esse tema da pobreza menstrual. Através até de um primo de uma mãe que conhecia uma menina, que tinha uma ONG, que nem era uma ONG, era um projeto, enfim, assim, totalmente aleatório. A gente, que interessante isso. Vamos fazer isso. Então, tipo, isso tem tudo a ver com o nosso propósito. Ela ajuda comunidades que precisam a terem acesso a absorventes. E aí, foi isso. Tipo, a gente conversou com a Luana, que é a fundadora do Fluxo Sem Tabu, que na época tinha 16 anos. Nossa. E ela tinha criado isso durante a pandemia, e a gente falou, legal, vamos fazer isso. E a gente começou desde o primeiro dia, isso a gente decidiu, acho que foi junho, até antes da gente lançar foi junho, a gente já tinha até falado com a Luana. A gente falou, Luana, 1% das nossas vendas vai ser destinada a isso. Mas ninguém falava sobre esse assunto. Aí em agosto teve o veto do Bolsonaro, e aí o assunto ganhou proporções gigantescas, né? Total. Não, na verdade foi no final de outubro. Eu nem lembro quando foi. Porque foi depois de a gente ter lançado. Porque antes de a gente lançar, a gente foi e a gente já tava falando sobre... A gente ia lançar, então a gente tava falando sobre nossos pilares e tal. E a gente falou sobre pobreza menstrual. E a gente até perguntou no Insta, quem de vocês sabe o que é pobreza menstrual? E aí era tipo, sei lá, 20% sabia o que era. Aí a gente lançou, aí teve o veto, aí a gente botou de novo, porque era o assunto da vez. Aí a gente, você sabe o que é pobreza menstrual? Cara, 80% sabia o que era. Que legal. Né? Aí a gente falou, nossa, então que ótimo que as Trouxe pessoas estão... trouxe o awareness para as pessoas, mas de toda maneira a gente sempre continuou doando 1% das nossas vendas. Legal. Sempre, assim, e não é lucro, é venda, que é uma diferença bem grande, né? Então não importa se tem lucro ou se não tem, a gente sempre doa 1% das vendas. Muito bom. E leva também, outra coisa que a gente acha importante, não é só doar o absorvente, né? Isso é super importante, mas é levar a educação menstrual. Legal. Então a gente faz isso também através dos nossos canais, que é o Instagram e o TikTok, trazendo... E o e-mail também, trazendo Vou colocar informações. os canais aqui pra vocês. Segue a gente no Instagram, amai.woman, tanto no Instagram quanto no TikTok. E a gente sempre fala sobre esses temas de uma maneira descomplicada e fácil, porque é uma coisa que a gente não fala em mesa de bar, e a gente não sabe por que a gente não fala. E aí, hoje, onde tá a Mai e pra onde vai a Mai agora? O que são os próximos passos da empresa? Onde tá a Mai? Bom, eu acho que assim, hoje em dia a gente é uma marca de absorvente, né? Quando a gente fala sobre a Mai em si. Então a gente tem um produto com algumas variações em si.
E o que a gente fala é que então a gente começou resolvendo um dos incômodos dela, que é a parte da alergia, do desconforto todo que a gente tem com a menstruação. Uma das coisas que a gente ainda não mencionou, mas uma das coisas que a gente mais escutava desde que a gente começou a entrevistar as primeiras clientes a gente é mulher, a gente sofre, e as pessoas falavam isso pra gente, mas você é mulher, você sabe como que é, né? A gente sofre, né? A gente sofre. E aí a gente fala como é que a gente resolve realmente todos esses desconfortos que a gente tem em mais âmbitos da nossa vida em si. Então, quando a gente olha pra frente, é que justamente, né, nós somos não uma marca de absorvente, mas uma marca de saúde feminina que resolve os problemas dos incômodos nossos, das mulheres, através de produtos geniais. Então, assim como o nosso produto é um produto super inovador, pioneiro, né, para trazer uma coisa bem diferente para as mulheres e resolvendo já parte do desconforto de ser mulher, né? Então é isso que a gente vê. Parabéns, muito bom. E aí, para finalizar, para aquelas pessoas que estão naquele momento de insatisfação profissional, eventualmente, com algumas decisões de vida ali meio, não sei o que eu faço, tem alguma coisinha aqui me dizendo que eu talvez deva fazer alguma coisa ou não, e aí eu não tenho coragem, tenho alguns medos. O que vocês falariam, assim, um pouco de cada um na visão, vocês que passaram por esse processo de tomar de decisão de largar um certo por um incerto, apostar e seguir vivendo o que é um propósito, uma coisa que vocês acreditam, né? Para essas pessoas que estão nesse momento, que cada um de vocês daria de recado? Eu vou falar para uma pessoa que tem provavelmente um perfil parecido com o meu, que é um perfil mais conservador. Eu acho que a gente não consegue, o tipo de pessoa que nem eu, não consegue fazer nada em paz se não souber que tem uma garantia de que as coisas vão ficar bem. Então, o que eu quero dizer com isso eu sempre soube que eu não ia passar fome, tipo, que eu conseguia me virar, que eu voltaria para o mundo corporativo, se eu precisasse. Então, eu acho que o que me deixou, e o que me deixa tranquila, e que me deixa performar e trabalhar no meu melhor, e seguir o meu propósito com calma, é saber que eu tenho um plano B. Saber que eu tenho uma garantia, seja as pessoas da minha família ao meu redor, que vão lá me dar esse suporte. Então, a minha recomendação saiba qual é o seu plano B, saiba qual é o seu suporte, para você conseguir fazer essa jornada que não é nada fácil, mais fácil, em paz, com calma, e com positividade, porque muitas coisas difíceis vão acontecer e aí é você sempre voltar, tipo, mas tá tudo bem, no final das contas, eu tenho a calma de que vai ficar tudo bem, que nada de muito errado vai acontecer. Óbvio que existem milhões de pessoas nesse mundo que não têm a condição de poder tomar essa decisão. Tem gente que é empreendedor por necessidade. E aí não é para essas pessoas que eu tô falando, é para as pessoas que estão trocando o certo pelo incerto. Eu acho que eu falaria assim, até olhando depois de empreender e olhando como que era na vida não empreendedora. Mas eu acho que é muito de você ter as rédeas daquilo que você faz. E que isso pode ser empreendendo e que isso pode ser dentro de uma corporação. Mas as rédeas de tipo, por que eu tô fazendo aquilo e como que eu domino tipo, eu não vou ser vítima daquilo que tá acontecendo. Então, por mais que eu tenha que fazer isso porque o meu chefe mandou, mas é você ter consciência do que por que você tá fazendo aquilo que o seu chefe mandou. Por que você tá se colocando numa posição de você fazer aquilo que o seu chefe mandou. Então, eu acho que é como que a gente faz as coisas, né, tipo, muito mais pensando em como eu estou me construindo como uma empresa, como um empreendedor, como qualquer seu protagonismo. Então, eu estou construindo esta persona que faz XYZ. E você realmente ser dona, e não tipo, mas eu não tô fazendo isso porque a Nai não me deixa. Eu não tô fazendo isso porque, né, então como que você faz isso você com essa responsabilidade assim mesmo. Então, por mais que, então empreender é um outro caminho, mas, cara, o mundo corporativo é um caminho ótimo também. Hoje em dia eu dou cada vez mais valor, tipo, cara, uma segurança, é ótimo. E eu acho que as pessoas também deveriam entender essa parte também, sabe? Mas tendo protagonismo, porque você está construindo, o seu empreendimento é você. Então eu acho que a partir do momento que você sabe que também o empreendimento é você, como que você se projeta, como é que você entrega. Então, e de acordo com as adversidades que acontecem. Quando a gente está numa empresa, a gente tem adversidades diferentes das adversidades quando a gente está numa corporação, né? Então, numa corporação você tem a outra área, o meu chefe, quem está, né, na hierarquia mais embaixo. Então, você tem essas adversidades. Então, são adversidades só diferentes. E aí, como que a gente lida com tudo isso, né?
Muito bom, muito bom. Super obrigado, então, meninas. Foi Obrigada, incrível, gente que inspirador. Espero que vocês tenham curtido muito, assim como eu. Aprendi um monte aqui com elas, né? Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Agradeço, Érica, Elurei, super obrigado de novo. Obrigada. E curtam o canal Status Que, né, no YouTube, Spotify. Entrem lá no www.statusque.com.br. Tem as nossas newsletters semanalmente, então uma semana texto, outra semana documentários como esse, né? Então é gratuito, sem spam, e aí você ajuda a me motivar a continuar trazendo essas histórias. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!